tenho uma palavra para você esta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Isaías 7. Você que está assistindo aí na tua casa, pelo YouTube, deixa o teu like aí, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E também, se você está pelo Facebook, curta a página da igreja e compartilhe com quantas pessoas você puder, tá bom? Que as pessoas sejam alcançadas esta noite. Isaías capítulo 7, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Olha a última parte que diz esse versículo 9. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Fala assim: eu tenho que crer, senão eu não consigo permanecer. Vamos falar de novo? Eu tenho que crer, senão eu não consigo permanecer. O que te move é a fé, o que te move é a esperança, o que te move é você crer. Se você não crê, muitos não permanecem, muitos não ficam, muitos não continuam, porque não crê. Não crê no Deus que é fiel, no Deus que é poderoso, um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que está acima de tudo. Fala assim comigo: Ele é soberano. E Ele, sendo soberano, Ele está no controle da tua vida. Ele está acima de tudo que existe na terra e no céu. Mas o que nós temos que aqui aprender é aqui está acontecendo nesse capítulo 7. Para que nós possamos chegar até o fim, diga comigo: eu tenho que ter um propósito firme. Fala assim para mim: ir até o fim, o meu propósito tem que estar firme. E muitos querem chegar, querem a resposta, mas não permanecem. Escute, em Isaías capítulo 26 diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se Deus é a única maneira que nós encontramos a paz, e como que nós vamos encontrar esta paz? Você já disse assim: eu quero paz? Eu não vejo a hora de ter paz. Eu tenho certeza que pelo menos meia dúzia disse isso. Mas como que você vai ter paz se você não crê na promessa que Deus trouxe para você? Por que às vezes você fica oscilando? Você oscila. Quando alguém te aborda e conversa com você, o que sai da tua boca? O que você fala? Tudo bem, você pode estar no pior dia da tua vida, você pode estar no pior momento da sua vida, mas se você não crer, você não permanece. Não é as bênçãos que vai fazer você permanecer, não é as bênçãos que vai te trazer paz, não é algo resolvido que vai te trazer paz, é eu crer nas promessas. Fala assim comigo: eu tenho que crer nas promessas. Se eu não creio nesta promessa, o propósito, como diz aqui Isaías, não vai ser firme. Para que o propósito permaneça, eu tenho que crer. Fala assim comigo: eu tenho que crer. Porque muitas pessoas têm uma vida ansiosa, cheia de medo, mente perturbada, não tem controle de si. Quando algo vem, uma notícia ruim, um não para você, para alguns um não é o suficiente. Por que ele fica assim? Por que ele pensa em desistir? Se ele pensa em desistir, é porque está faltando algo dele. Fala assim comigo: o que falta é confiar no Senhor. Fala assim: confiar no Senhor. Fala mais uma vez: confiar no Senhor. Se eu tenho propósito em Deus, eu confio nele, eu creio nele, eu permaneço nele,
Isaías está respondendo: vai te conservar em perfeita paz. Levanta a sua mão e fala assim: vai me conservar em perfeita paz. Fala de novo, para entrar no teu coração. Fala assim: vai me conservar em perfeita paz. Quando um pai de família, um líder de família, alguém, ele não é uma pessoa que tem propósito firme, ou seja, ele não permanece, ele traz insegurança para as pessoas que estão ao seu lado. É sério, ele traz segurança para as pessoas que moram com ele, ele traz insegurança para as pessoas que trabalham com ele, ele traz insegurança para aqueles que estão debaixo da mão dele. Por quê? Porque ele não tem propósito, ele não permanece, ele não crê na promessa, ele crê no que está vendo, mas a Bíblia nos ensina que eu tenho que crer no que eu não estou vendo. Fala assim comigo: eu tenho que crer no que eu não estou vendo. Mas a primeira situação que acontece, a pessoa fala: não, eu creio em Deus, eu confio. Irmão, confiar em Deus, crer em Deus, quando todo mês a tua vida está certinha, tudo certinho, tudo ali correndo muito bem, caminhando, tudo sendo pago, mas quando alguma coisa sai do trilho, alguma coisa começa a dar errado, eu quero te perguntar uma coisa: como é que está você? Você está em paz? Eu estar em paz não significa que eu posso ficar preocupado, eu posso ficar triste, alguma coisa. Sim, eu posso, mas estar em paz é confiante. A paz que você tem que ter é de confiar naquele que está aqui esta noite, aquele que está dizendo para mim e para você hoje: olha, aquele que realmente confia no Senhor, ele vai conservar em perfeita paz. Por quê? Porque o propósito dele é firme. Como diz Isaías: se não creres, certamente você não vai permanecer. Não vai permanecer, não vai sair de onde está. Quando nossa vida, eu creio no Senhor, diz a Bíblia, porque quem confia no Senhor, e está dizendo assim, porque aquele que confia no Senhor, indica o quê? Me pergunta para mim o quê? Fala: aquele que confia no Senhor, ele tem uma fé verdadeira. A fé da pessoa não é emocional, é uma fé do sobrenatural. Não é aquela fé gerada por emoção, quando tudo está legal. Quando as coisas não estão legais na nossa vida, que pode ser que tem muitos aqui que podem estar vivendo, mas alguns acabam sendo tomados por um medo terrível, um medo de morrer, um medo de não dar certo, um medo de algo não acontecer. Tem pessoas que têm medo, um dos medos que é terrível, é o espiritual, medo de morte, medo de aparecer alguém no escuro. Tem gente que tem medo de dormir com a luz apagada, tem medo porque parece que tem alguma coisa atrás. Isso é um medo espiritual, isso está errado. Se minha vida está em Cristo, nenhum mal chega na minha vida. Tem um medo sentimental, sofreu lá atrás, teve decepções, aí tem lembranças do passado, coisas que aconteceu, e começa a aplicar esse medo em todo relacionamento que está, porque tem medo de dar errado, mas esse medo vai cair por terra. Tem pessoas que têm medo de ficar doente, medo de morrer. Você morre se Deus quiser, você parte se Deus mandar. Só que tem pessoas que ele vive com medo do amanhã, medo de algo errado. E aqui Provérbios 29:25 diz: o temor ou o receio do homem vai armar laços para ele, mas aquele que confia no Senhor será posto em alto retiro. Você tem medo? Quantos homens de Deus na Bíblia teve medo? Elias teve medo,
foi se isolar. Medo. Ele não era covarde, mas teve medo, e por isso se isolou. Temos medo da resposta financeira não chegar amanhã, mas lê Mateus capítulo 6, lá está a resposta que você precisa. Pega a Bíblia em Mateus capítulo 6 e começa a ler todo dia em voz alta, todo dia, todo dia, todo dia. Mas muitos não fazem isso, porque já tem uma mente formada com aquele medo, a sua mentalidade está formada por aquilo. Mas Deus está dizendo para mim: se você não permanecer, se você não crer, você não permanece, você não aguenta. Por que muitos casamentos acabam, muitas famílias se autodestroem? Por quê? Porque não crê em quem? Um Deus poderoso, que está acima de tudo. Deus não se move na notícia, Deus não se move por um decreto humano, Deus se move pela palavra, porque Ele é a palavra, Ele é Deus. Só que muitas vezes o medo me arma laço. Abraão teve medo, desceu para o Egito, quase perde o casamento, quase perde a esposa. Medo é laço. Diga comigo: medo é laço. Medo de tomar decisão, medo de ficar sozinho, medo de ficar abandonado. Medo. Tantos que não tem medo. Pergunta, irmão, você tem medo? Pergunta para ele se você tem medo. Pedro teve medo? Teve medo. Teve ou não teve? Pedro teve medo do quê? Do vento. Enquanto não olhava para o vento, caminhava sobre as águas. Olhava para o Senhor, tirou os olhos do Senhor, afundou. Só que Jesus foi e o levantou. Quem está aqui comigo? Você vai conversar. Glória a Deus. Assistir culto brincando dentro da igreja é só para aquele que precisa se converter, aceitar Jesus, e hoje vai aceitar. Porque vir para uma igreja para ficar com bobeira e celular aqui dentro, vou falar uma coisa para você: você está perdendo tempo. Mas você vir para a igreja e entender que Jesus está falando aqui algo muito importante para nós, e muita gente vai ser abençoada, e vai ser abençoada em nome de Jesus. Fala assim para o teu irmão: irmão, permaneça firme, que Deus tem algo na tua vida para fazer. Existe o medo legítimo, o que faz parte da nossa vida, mas é o ilegítimo, é aquele que é muito maior do que aquilo que nós temos como normal na nossa vida. Medo. Fala comigo assim: medo. Em Jó capítulo 8 versículo 7 diz assim: Ele virá correndo e acertará as coisas de novo, restabelecerá tudo. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Quem está aqui? A Bíblia, a mensagem traduz desse jeito. Fala assim comigo: eu vou estar muito melhor do que eu já estive antes. Fala de novo: eu vou estar melhor, muito melhor do que eu já estive antes na minha vida. Você pode profetizar para duas pessoas a mesma coisa. Eu profetizo na sua vida que você vai estar muito melhor do que você já esteve antes. Agora veja, escute aqui. Agora, o que está acontecendo aqui no capítulo 7? Muita coisa. Mas se você ler o capítulo 1, você vai ver dois povos contra um. Fala assim comigo: 2 contra 1. Uma briga de duas pessoas contra um é desvantagem, ela não é? Aqui nós estamos vendo uma situação muito preocupante. São 2 reinos se unindo para destruir Jerusalém. E o rei Acaz estava com medo. E a Bíblia vai dizer que ele estava com tanto medo, que no versículo 2 no final diz assim: eles estavam com tanto medo, que como se agitam as árvores do bosque como o vento. Ele perdeu totalmente a tranquilidade. Fala assim comigo: ele perdeu totalmente a tranquilidade. Esse coração agitado como o vento, como a árvore,
é quando ele soube que o que vinha contra ele era maior do que ele podia fazer. É quando uma situação que possamos estar vivendo e vem mais uma outra contra. Vou dar um exemplo para você. Você está passando por uma situação, já não está sendo fácil, aí vem mais uma, aí vem mais uma, aí você fala, poxa, não basta o que eu estou passando, e já vem outra. Já não basta que eu estou vivendo, Senhor, já não basta o momento que eu estou enfrentando, agora mais uma para ganhar força. Então a impressão que se dá é o quê? Como está acontecendo aqui com este homem, começamos a acontecer o quê? A perder a tranquilidade. E temos que tomar cuidado, que nesta que está vindo, quando estamos diante de uma situação, que o que estamos vivendo é 2 vezes maior do que esperávamos, é nessa hora que nós temos que manter firme no Senhor. E ele estava perturbado, muito perturbado, não estava mais tranquilo, perdeu a paz. Pensa uma coisa, tem situação que está acontecendo com você, você até está conseguindo levar, mas quando vem outra, vem mais uma, aí o negócio fica ruim. Aí parece que não vai dar. Nós começamos a se sentir que incapazes, sem força de resolver o que estamos vivendo. Você já passou por isso? Você sendo alguém valente, trabalha, vai à luta, mas de repente você se viu numa situação que é muito grande, e você começou a tremer que nem uma árvore. Imagina uma árvore sendo sacudida com o vento. É isso que estava acontecendo com ele. Ele estava trêmulo, ele estava passando mal, ele estava descontrolado, ele não estava sem paz. E agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou pagar isso? Meu Deus, olha as notícias, como é que estão? Olha isso. Ele está sendo ameaçado. E mandaram um recado para ele: vão acabar com você. Quer dizer, pessoas se reunindo para destruir um outro povo. Estavam querendo fazer com que esse povo deixasse de existir. Só que Deus é maravilhoso. Deus trouxe hoje você aqui não para ficar deixando você com mais medo. Deus trouxe você aqui hoje para te acalmar. Vou falar de novo. Deus trouxe eu e você aqui hoje para te acalmar. Olha o que diz o versículo 4. E diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Eu vou ler de novo. Deus olha para você e diz assim: filho, você entrou aqui hoje, a primeira coisa que eu quero te falar aqui, acautela-te. Segundo, versículo 4, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Era 2 nações. Sabe por que Deus ele usa essa ilustração falando de tocos, tições fumegantes? Por quê? Porque aquele povo, eles passavam com tochas, queimando as casas da redondeza, destruindo tudo pela frente. Eles vinham arrasando com tudo. Então a notícia é: eu vou acabar com tudo que você tem. Você vai ficar sem nada, você vai passar vergonha. Ele recebeu notícia. O nosso arqui-inimigo espiritual é assim. Ele coloca medo, para que você perde o controle, para que você fica que nem uma árvore do bosque, agitada no vento, totalmente descontrolado, falando besteira, falando o que não deve, falando que está tudo estragado, está tudo perdido. Aí Deus fala assim: primeira coisa, acautela-te. Primeira coisa, esse acautela quer dizer assim: fica alerta. Fica alerta. Cuidado. Cuidado com o desespero. Cuidado com o medo. Segundo, não perca a calma. Não tenha medo. Nem fique desanimado. Vou falar de novo. Deus pega você pela mão e diz: primeira coisa que eu quero te falar aqui essa noite,
alerta. Fala assim comigo: alerta. Vigia, crente. Toma cuidado com o que você fala nessa hora. Eu já vi muita gente falar besteira quando estão nesse momento. Falar o que não deve. Falar o que Deus não falou. Falar o que vai fazer o que Deus não mandou fazer. Mas é precipitado. O medo te faz fazer coisas que não era para ser feito. Fala assim comigo: eu tenho que me aquietar. Fala assim comigo: não posso perder a calma. Você sabe o que é perder a calma? Não tomar decisões precipitadas. Já não deu vontade de você chutar o balde e falar assim: chega, já estou até vendo o que vai ser do próximo ano. Vigia. Silêncio. Para de ficar falando. Para de ficar gritando que nem um doido, uma doida dentro da tua casa. Para de ficar pensando o que você vai fazer. Olha como é que está a minha vida. Olha como é que está isso. Silêncio. Vigie. Fica atento. Fecha essa boca. Para de falar o que não deve. Não perca a calma. Aquieta-te. Aquieta-te. Respira fundo. Respira fundo, a igreja. Acalma. Acalma. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo assim: ei, calma. Não acabou não. É só uma ameaça. É só uma ameaça. O que parece que você não vai conseguir. Mas não tome nenhuma decisão ainda. Não tome. Terceiro, não tenha medo. Fala assim comigo: medo não faz parte da minha vida. Depois Deus ele encerra e fala: não fique desanimado. Você disse para alguém hoje, ou ontem, ou anteontem, sei lá quando: estou desanimado. Pergunta para o teu irmão: você falou? Estou desanimado. Se você falou assim, fala assim: em nome de Jesus eu cancelo isso da minha vida agora. Oxe, quanta gente. Mas já caiu por terra em nome de Jesus essa vida, irmão. Deus está dizendo para mim e para você: tudo bem, nós não somos robôs, nós não somos valentões, não somos super-homens, mas nós não temos que cair no laço do diabo. Dá ouvido para essas mentiras dele: vou acabar com você, você vai ser um nada. Aí Deus fala assim comigo: está vendo? E o que eles fazem é arrasar as cidades, acabar com tudo que tem, mas o que é teu não vai tocar. Sabe o que eu vou fazer com eles? Aí ele pergunta: o que o Senhor vai fazer com eles, Senhor? Eles não vão passar de 2 tocos queimado que não serve para nada, nem mais para queimar, nem mais como tocha. Deus está dizendo para você: Deus está colocando um fim em toda ameaça, todo levante que está se levantando contra a sua vida, em nome de Jesus. Escute: 2 tocos. Por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, você está perdendo você está desanimando o teu coração. Você está abrindo mão da promessa. Você está abrindo mão daquilo que Deus tem, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Esses tocos de tições fumegantes, Deus está dizendo assim: nem se você quiser reutilizar para alguma coisa, não serve mais. Deus está dizendo para você pode ser muito, mas olha como é que eu vejo isso que está vindo contra a tua vida. É nada. Quem está aqui comigo? É nada. Só que o diabo fica lançando no teu coração essa seta chamada desânimo. Aí você fica: estou desanimado, eu estou desanimado com tal pessoa lá, eu estou desanimado com tal coisa, eu estou desanimado com... Irmão, eu estou desanimado com o emprego, eu estou desanimado com a casa que eu moro. Tem tanta gente que, meu Deus do céu, estou desanimado. E quando começamos a falar estou desanimado, aí Deus fala assim: por causa disso? Então se você não permanecer, se você não crer, você não permanece. Fala assim comigo: eu tenho que crer.
Deus está dizendo para mim e para você: eles são menos perigosos que 2 tições soltando fumaça, 2 toquinhos soltando fumaça. Deus está dizendo assim: está vendo essa multidão está vindo contra você, esses 2 povos? Sim, Senhor, estou vendo. Então, eles para mim são isso, 2 tocos soltando fumaça, já queimou, não serve mais, já era, já foi. Levanta a tua mão, começa a levantar a mão para o alto e começar a dar glória. O Senhor está dizendo para você pode ser grande, está passando nesse momento, mas Deus está dizendo: para mim não é nada, vou mudar essa história da tua vida. A única coisa que você precisa é crer. Fala assim: Senhor, eu preciso crer. Fala assim: e eu vou crer na tua palavra. Agora escute. Agora veja, olha o versículo 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não vai acontecer, isso não vai subsistir, e nem tão pouco vai acontecer. Não importa que estão combinando contra você, acaso. Isto que estão vindo, isso que está ameaçando contra você, alguma coisa para ser levada embora da tua vida, parece que está acabando tudo, parece que o emprego parece que está para perder, a casa está para ir embora, o casamento parece que está se desfazendo. Aí Deus está dizendo assim: olha, isto não vai prevalecer, nem tão pouco vai acontecer. Não, você não está entendendo. Não está entendendo. Deus está dizendo assim: não vai acontecer. Sacode o teu irmão, fala assim: você está aí, o abençoado. Fala assim: isso não vai acontecer na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Se Deus está dizendo para mim e para você: não vai acontecer, não vai acontecer, mas eu tenho que ter cautela, eu não posso ter medo, eu não posso desanimar, e passar a entender que o que está vindo contra é como 2 pedaços de madeira. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer na minha vida, isso não vai crescer, isso não vai ter jeito. Aí Deus fala no capítulo 8, diz assim: mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. Dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser meu povo. Deus está dizendo assim: olha, você está vendo agora, mas eu estou vendo o futuro. Tudo isso que o diabo levantou contra você vai deixar de existir. Olha como é que Deus fala. Deus está vendo 65 anos para frente. Deus está dizendo assim: olha, você está vendo agora. Você está desesperado, dizendo que está acabado, você vai morrer, você vai isso, vai aquilo. Deus está dizendo: não, o que eu estou vendo já amanhã, todo esse ataque que veio contra a tua vida até hoje vai deixar de existir na tua vida. Quem está aqui? Fala assim comigo: todo ataque, toda estratégia do diabo contra a minha vida está acabando hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Agora veja, Deus é maravilhoso. Fala assim comigo: meu Deus é maravilhoso. Lá no versículo 3, o Senhor fala no início ali: disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Isaías, pega o teu filho, que chama remanescente, voltará. Ele está escondido lá no aqueduto onde se lava as roupas, porque ele está com medo do inimigo, ele está escondido, ele está morrendo de medo. Mas fala para ele ficar tranquilo, que daqui 200 anos isso tudo acaba. Essa história aqui, olha como Deus é poderoso. Deus está dizendo assim: olha, 200 anos. Então Deus está avisando o quê? Tudo isso que veio contra, em 200 anos para Israel deixaria de existir. Esse é Deus. Deus, ele enxerga coisas, irmão, que para você nem imagina. Deus enxerga o futuro, mas tem gente enxergando só o passado aqui. Não há futuro no teu passado. O que passou, passou.
Deus está mostrando o amanhã. Enquanto nós estamos aqui pensando, meu Deus, o que aconteceu lá atrás vai acontecer de novo. Não, não vai. Deus está dizendo assim, da mesma forma que eu avisei Acaz o que aconteceria com eles, é o que Deus está dizendo para mim e para você esta noite. É o futuro. Tem gente olhando já para o ano que vai vir e está dizendo, já até sei o que vai acontecer. Fala assim para o teu irmão, você nem sabe o que vai acontecer. Fala assim, o Senhor já foi na frente para você. Agora, eu estou chegando aqui no final. No versículo 9 que nós lemos, se não credes, certamente não permanecereis. Aí no versículo 10, olha que lindo, para nós terminarmos aqui. Olha o versículo 10, presta atenção, olha o que está escrito aí. E continuou o Senhor falando a Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima das alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, e nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó caso Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao seu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Fala comigo assim: Deus conosco. Escute, para nós encerrarmos aqui, quando Deus me mostrou esta mensagem, aqui nesse versículo 10 e 11, Deus pede para fazer uma coisa. Me pergunte o que? Deus fala para Acaz: Acaz, pede um sinal pelo que você está vivendo. Pode ser do céu ou da profundeza. Que se for para me mexer na terra, eu mexo. Se eu for para me mexer, o que tem que mexer para acontecer, eu mexo. Se tiver que mexer no sobrenatural, eu mexo. Pede um sinal. Aí vem Acaz: não, meu Senhor, não quero te perturbar, meu Senhor. O Senhor sabe, né, o que eu preciso. Tem uns crentes que é assim: não vou pedir nada para Deus, porque Ele já sabe. Óbvio que o irmão fala assim: Deus está falando para você hoje, é dia de pedir um sinal. Sabe por que, Acabe, que não vai acontecer nada com vocês? Porque esse sinal vai chegar, e esse sinal chama-se Emanuel, Deus conosco. Quando você pensou que não ia aguentar, o Emanuel estava do teu lado, o Deus conosco te sustentando. Quando você pensou que ia perecer, o Emanuel estava ali com você. E esse Emanuel chama-se Jesus Cristo, o Senhor que está aqui esta noite. E aqui o Senhor diz para ele: pede um sinal de um grande milagre. É para pedir. E é o que eu e você vamos fazer esta noite. Eu quero um sinal, Senhor. Eu quero um sinal em tal área da minha vida. Me dá um sinal. Me dá um sinal. Senhor, chega. O Senhor está me dando liberdade de pedir um sinal. Se Deus disse pede o sinal, é porque Deus estava dizendo assim: estou interessado em abençoar a você e te dar um futuro melhor. Pede um sinal. Você não vai reclamar, você não vai ficar falando que você está com medo. Você vai fazer o quê? Vou pedir e você vai fazer isso hoje. Eu quero que 3 pessoas levantem para pedir um sinal a Deus hoje. Se é mais de 3, dá um glória aí para o Senhor então. Aleluia.